tem Bíblia, diga eu tenho. Saca a tua espada da bainha, flecha da aljava em nome de Jesus. Você que encontrou Salmo de número 24, verso 6, diga eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus. Essa é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Repito, esta é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Amém. Pode tomar teu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. E eu peço toda a sua atenção agora. Glória a Deus. Se acomode no seu lugar e olhe bem dentro dos meus olhões aqui. Eu tenho certeza que cada uma das irmãs conhece o Deus ao qual vocês estão servindo aqui esta noite. Eu também compreendo que, se não fosse o Senhor nosso Deus, nenhum de nós estaria presente aqui agora. Tenho certeza que muitas de vocês e muitos dos irmãos, por que não dizer, receberam livramentos terríveis. Eu sei que tudo que Deus fez para que vocês pudessem entrar por estas portas e louvar a Deus, não foi sem eficácia ou foi algo feito ao acaso. Existe um propósito muito bem definido para que nós estivéssemos reunidos e reunidas aqui agora. Pastor, eu estou reunido aqui porque alguém mandou vestir a roupa do congresso, sentar aqui para dar glória. Não. A sua compreensão da batalha espiritual que estamos enfrentando ao nosso redor pode ser alterado quando você entender as próximas palavras que eu vou entoar ao seu coração. Ao tempo que estamos vivendo na face da terra, pastor Arlete, é um tempo de guerra, é um tempo difícil, é um tempo de depravação total. E eu vinha meditando há algum tempo dentro do meu coração e vinha dizendo que existem vários tempos na face da terra. Por exemplo, o tempo da igreja primitiva era um tempo de crescimento, onde há uma perseguição total. E logo um pouco depois você vai ver um tempo onde há uma espécie de esquecimento dos seres humanos concernente a Deus. Mas à frente você vai ver uma geração de descoberta de novas tecnologias. Depois uma geração que entra em guerras terríveis. Só que a geração que nós estamos vivendo é um tempo onde parece-me que esqueceram quem Deus é. E quando eu digo geração, não estou falando de jovens, porque você vai perceber nesta pregação que quando a Bíblia referencia geração, ela não está falando de homem, de mulher, de novo, de velho, de ancião, de anciã, de criança, jovem, adolescente. Quando a Bíblia referencia geração, está falando de um povo que cumpre princípios. Eu vou abrir um parênteses para as irmãs compreenderem o que eu falei agora. Por exemplo, você sempre vai ver que quando nós pregadores pregamos geração da santidade, geração do avivamento, geração do arrebatamento, nós nunca vamos dizer geração dos 7 aos 10 anos ou geração dos 15 aos 20 anos. Sempre dizemos geração do arrebatamento, avivamento ou santidade, porque sempre estamos querendo referenciar o comportamento daquela geração. Uma geração que busca a santidade, uma geração que busca o arrebatamento, uma geração que busca o poder de Deus. É por isso que diante desse exposto aos vossos corações, amadas, vocês começam a compreender que o tempo que estamos vivendo nesta geração aí fora é um tempo onde tanto mulheres quanto homens, anciãs e as mais novas esqueceram que o nosso socorro está em Deus e esqueceram quem Deus é. Eles estão tentando substituir Deus por qualquer coisa. Tentam substituir Deus por valores humanos. Tentam substituir Deus por ouro, por prata, por socorro terreno, por coisas horizontais. Mas quando eu li verso 26, número 26 e o verso de número 6 com as irmãs, eu percebo que a primeira e uma das primeiras palavras utilizadas, eu peço que você me suporte somente um pouco nessa intenção de pensamento. A primeira palavra utilizada logo no verso 6 é: esta é a geração. Quando nós olhamos para dentro desta palavra geração, dentro do texto, a palavra no hebraico é dori, e esta palavra de fato quer dizer período. Então seria melhor alocado nesse versículo este é o período, esse é o tempo, esse é o ano, essa é a semana, esse é o congresso, esses são os dias. Pastor Jorge, Deus abençoe, muito bom te ver louvando a Deus aqui esta noite. Quando nós entendemos que a geração é uma geração de referência a tempo e a período, logo todo o versículo ganha sentido. Esse é o tempo dos que buscam a face do nosso Senhor.
Novamente eu preciso da sua paciência, para você entender que esse verbo buscam, como eu pregava 2 dias atrás, não é qualquer coisa dentro desse versículo. Quando você pensa em busca aqui, logo você imagina que é uma coisa que vem e passa, eu vou para a igreja, levanto a mão, adoro, sento, canto. Só que o busca aqui, quando nós olhamos no original, para vocês poderem degustar um pouco do que Deus está falando, a palavra utilizada é dalrash, e essa palavra é recorrer, buscar, com cuidado, indagar, exigir, frequentar, consultar, buscar a face de Deus, investigar, indagar. Então novamente podemos fazer algumas conclusões de dentro do versículo. Esse é o tempo de indagar, de investigar, de buscar, de estar na presença, de colocar os mistérios de Deus revelados à nossa frente. Só que o verso não para aí. Quando você começa a compreender as próximas palavras, dos que buscam a face de Deus, se você ler com calma na sua Bíblia, você vai ver que tem 2 buscar dentro do versículo. E como novamente repito o que eu falei alguns dias atrás, o primeiro buscar é daqueles que buscam os mistérios, dos que se posicionam, dos que realmente querem. Só que o segundo busca não é igual ao primeiro. Embora a palavra no português seja a mesma, a palavra no original é balcash. No segundo busca é aqueles que desejam a face do Senhor. Então repare, o primeiro buscar é aqueles que se posicionam, o segundo buscar é aqueles que desejam. Vamos colocar em miúdos no português. Olha o que a palavra em Salmo de número 24 e verso de número 6 está dizendo a nós. Esse é o tempo daqueles que se posicionam, indagam e buscam os mistérios, daqueles que desejam a sua face, ó Deus de Jacó. Preciso terminar nesse ponto agora, porque ele não utilizou Jacó à toa. Ele poderia, pastores, colocar Deus de Abraão, ele poderia, juventude, colocar Deus de Isaac, ele poderia, senhores, colocar Deus de Tomé, poderia colocar Deus de Ezequiel, ele poderia, minhas irmãs, colocar Deus de Jeremias, Deus de Isaías, usar grandes profetas, mas usou Jacó. E não usou Jacó à toa. Ele usa Jacó porque vocês conhecem que a história de Jacó é muito singular. E quando nós lemos o nome de Jacó no original, o nome de Jacó no original identifica a sua própria história. Jacó no original quer dizer agarrador de calcanhares, aquele que agarra, aquele que segura, aquele que não solta, aquele que aprisiona, aquele que sustenta, aquele que abraça, aquele que não deixa ir sem antes receber alguma coisa. As irmãs já começaram a entender o encaixe do que Deus está falando. Novamente Deus troca em miúdos e resume tudo o que eu falei agora dizendo: esse é o tempo daqueles que se posicionam e indagam ao Senhor, porque aqueles que desejam, agarram, seguram, buscam, abraçam, não deixam ir sem receber uma resposta, não sai de casa esperando voltar do mesmo jeito, não bota a beca ou bota a roupa esperando encontrar tudo da mesma forma. Ela entra por esses portões dizendo: eu sou Jacó que agarra o calcanhar, eu vim procurar o meu Senhor, não vou voltar para casa do mesmo jeito. Quando eu voltar para casa, a minha casa não vai estar do mesmo jeito, o meu marido não vai estar do mesmo jeito, os meus filhos não estarão do mesmo jeito. Enquanto eu agarro o calcanhar aqui, Deus vai mandar multidões de milícias de anjos no terreno onde a guerra está acontecendo. Eu vou profetizar só para quem está levantando a mão para dar glória. Se prepare para quando tu chegar na porta da sua casa, como um pastor antigo meu dizia, vai ter 2 malas na porta da tua casa, mas não vai ser do teu marido nem dos teus filhos, vai ser da capetada que estava se levantando. Vai bater em retirada enquanto essas mulheres abrem a boca para dar glória aqui dentro do congresso. É que eu estou sentindo um varão aqui, pastor Arlete. Alaiacia. Pastor Jorginho de Xerém, eu conheço esse Deus, e nós conhecemos esse Deus, minhas irmãs, senhoras e senhores, conhecemos que esse é um Deus de respostas. Esse é um Deus que envia respostas, porém eu preciso ser muito incisivo no que eu vou falar a vocês agora, porque eu aprendi que esse é um Deus de respostas àquelas que querem e buscam respostas. Então, com carinho, se esse é o tempo de buscar ao Senhor, eu vou ser bem abertivo aqui agora. Eu disse a vocês que a primeira palavra
é aqueles que indagam, aqueles que se posicionam, aqueles que vão atrás. E está resumindo no nome de Jacó, aqueles que agarram. A Bíblia faz essa associação porque vocês conhecem que quando Jacó foi nascer, nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, ao ponto de alguém dizer: está vendo, esse é aquele que não desiste. E toda a vida Jacó foi assim. Embora alguns associem Jacó a algo ruim, a Bíblia usa esse termo a algo bom. É alguém que não desiste, que vai até as últimas consequências para não perder aquilo que está ao seu alcance. Parece que, me falando assim, a graça some e fica como se fosse uma obra nossa. Se eu me esforçar o suficiente, Deus livra. Se eu fizer o suficiente, Deus opera. Se eu for o suficiente, Deus trabalha. Mas como você verá nos próximos momentos, a graça não deixou de operar. Em outras palavras, eu sei que eu vou falar aqui, vai parecer que num primeiro momento vai entristecer seu coração, mas daqui a pouco tu vai entender. Entender o que, pastor? Não há nada que tu possa fazer, não há forças que você alcance. A tua mão não vai. Se a tua mão não vai, se a tua mão não opera, se a tua mão não tem força, então como é que vocês estão batalhando e guerreando? Vocês perceberam que não adianta olhar para nós, porque eu pregar até aqui, parar aqui e dissesse vamos orar agora, parece que é só eu lutar muito dentro da igreja que Deus vai dar vitória em casa. Mas aí não precisaria mais de graça, porque senão era pelas minhas forças. E aonde a graça fica dentro da Bíblia é que nós não temos forças para vencer guerras, mas eu conheço o dono da graça que tem forças para vencer guerras. E se eu não posso vencer guerras, eu invoco Deus que vence guerras. Guarda esta palavra que eu falei agora. Se eu não posso, eu invoco quem vence. Se eu não vou, eu invoco quem vai. Se eu não tenho, eu invoco quem tem. É por isso que a primeira palavra utilizada no texto dá a ideia de posicionamento e não só desejo. O desejo fica como um segundo. Os que desejam buscar a face de Deus, ou os que desejam ver a face de Deus, primeiro precisam se posicionar. E eu vou escancarar bem aberto diante das irmãs, porque olha a ordem do texto. Não é só desejar para buscar, é se posicionar para ter o desejo concluído logo mais à frente. Então desejo que sente a só metade do caminho, porque com carinho, de desejo e de vontade o cemitério está cheio. De sonhos mal acabados o cemitério está lotado. De sonhos e projetos mal concluídos, o caixão do cemitério está entupido. Como dizia um amigo meu certa vez, se você quer ver um dos locais onde mais tem sonhos, é só ir no cemitério. Lá tem sonhos que nunca se cumpriram. Lá tem empresários que nunca foram empresários. Lá tem doutores que nunca foram doutores. Lá tem mães que nunca viram suas casas resgatadas. Lá tem mães que nunca viram seus filhos servir a Deus. Só que eu não estou com vontade de ser alguém enterrado no cemitério e não ver o que Deus tem para fazer, para cumprir na terra, não. Então eu não vou ficar só no desejo, eu vou ficar na posição, porque na posição ele cumpre o desejo da mão que agarra o calcanhar. E como é que eu me posiciono, pastor? Preciso dar uma volta fora do texto, para que vocês guardem no seu coração o que é que nós estamos fazendo aqui esta noite. Se existe desejo nos nossos corações de ver Deus batalhar e guerrear por nós, e se há uma invocação de posição para que Ele trabalhe, precisamos entender, primeiro, contra o que estamos lutando, e segundo, precisamos aprender como invocá-lo. Eu lembro que da outra vez que eu tive junto com os irmãos e irmãs, eu falava algo acerca de batalhas, e eu dizia que existem muitas ordens de demônios que são separados em muitas classes que batalham contra a igreja, assim como dizia também que existem muitas classes de anjos que se guerreiam e se degladiam, e a igreja não tem força para vencer demônios. Porém, Jesus colocou a autoridade na igreja para repreender os demônios no nome dele. Então não repreendo no meu nome, porque eu não tenho poder. Eu repreendo no nome dele, porque o poder é dele. Toda esta autoridade que nós possuímos, nós não possuímos ao acaso. Jesus nos entregou porque somos representantes dele na terra. Um pastor amigo meu dizia certa vez: a única instituição celestial autorizada a falar em nome de Deus na terra é a igreja. Somente a igreja tem pela Bíblia legalidade e autoridade para abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor na sua palavra,
Assim diz o Senhor a esses demônios, assim diz o Senhor a este povo. Foi Cristo quem entregou esta autoridade à igreja. Eu olho para todas essas irmãs vestidas com uma beca tão linda verde e vejo esta autoridade pousada na sua cabeça. Se existem essas guerras que estamos nos degladiando, agora começamos a compreender que nem tudo o que acontece é obra ao acaso. Existe um texto que especifica o que eu estou falando. 3 níveis de lutas que todas aqui enfrentam. Lembra de quando Jesus falou da casa pousada na rocha e da casa pousada na areia? Ele diz que a casa que está na rocha, na areia, as duas estão sofrendo 3 tipos de coisas. Elas sofrem chuvas, ventos e rios. Como eu explicava à igreja outro dia lá na minha igreja, eu dizia que chuvas são coisas de cima para baixo, ventos são coisas dos 4 cantos, e águas são coisas que vêm de baixo para cima. 3 níveis de luta. A luta que vem de cima para baixo, porque tem coisa que é Deus. A luta dos 4 cantos, porque é coisa da vida. E a luta que vem de baixo para cima, que é capeta, é diabo. E as 2 casas estão sofrendo. Lutas de cima, lutas do meio e lutas de baixo. Mas só uma está caindo, a outra está de pé. Alguém olha para a casa que está caindo e vai dizer: está caindo porque não é bonita, está caindo porque não tem estrutura, está caindo porque não é muito grande, está caindo porque não tem dinheiro, está caindo porque não mora bem, está caindo porque ninguém olhou para ti. Só que você avaliar uma casa, você precisa entender que não importa tanto o que aparece, porque com carinho. Eu vou usar estas flores lindas que estão enfeitando um altar aqui. Imagina que estas flores tenham uma raiz embaixo. Você vê a parte bonita em cima, mas o que sustenta ela bonita em cima não são as pétalas. Existe uma raiz escondida embaixo, sustentando ela visível, linda do lado de cima. Se vocês compreenderam que tem algo invisível, percebe também que uma casa não é sustentada pela sua beleza, não é sustentada pelo seu tamanho, não é sustentada pelo tanto de dinheiro que tem na conta bancária, não é sustentada pelo bem que fala, ou pelo tanto que se posiciona, ou pelas alianças que tem. Tem muita flor com pétala linda em cima, sendo levada pelo vento. Assim como tem muita casa, que quando tu olha de fora, nossa, como canta bem, como prega bem, como dirige bem, como dá glória bem, como adora bem. Olha como é mulher bonita de Deus, até anda sapateando, olha como é que desfila na igreja. Mas não aguenta o primeiro vento que passa, porque o que importa não é a beleza da casa fora, é algo invisível sustentando ela. Jesus, para que tu manda eu falar isso? Nós estamos no tempo, se eu estou falando de tempo, primeiro, aonde muitas se posicionam por aparência. E permita-me falar que quando eu falo muitas, também estou incluindo os homens nesse manto de mistério aqui. Se posicionam por aparência, por quê? Eu sei que a gente precisa fazer o cabelo bonito, as irmãs fizeram. Olha como é que está bonito, cabelo escorrido, igual da minha vaza bonita assim. Eu sei que vocês se arrumam, vem bonita para a igreja, bota vestido, taca perfume. Mas não é perfume que te sustenta, não é chapinha que te sustenta, não é roupa bonita que sustenta. E eu sei que eu vou falar algo aqui que vai parecer contraditório, mas não é. Lembra da mulher que passa por Geazi até encontrar Eliseu? E alguém pergunta assim: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Aí você pensa, tem que manter a aparência. Mas quem disse que ela manteve a aparência para sempre? Quando chegou em Eliseu, vomitou tudo que estava sentindo, minha filha. Porque minha aparência não me sustenta. Eu vou ficar mantendo a aparência de que está tudo bem. Quando eu tiver que vomitar o que está acontecendo, sai da frente. Eu vou botar para fora, que eu não sou panela de pressão para estourar. Eu vou botar para fora o que está acontecendo no meu lado de dentro. Não, para ser Bíblia eu vou entregar mais, quer ver? Lembra de Tomé? Alguém sempre olha para Tomé e diz assim: Tomé é covarde, Tomé é fraco, porque não acreditou, teve que ver para crer. E se eu te disser que Tomé foi um dos mais corajosos ali dentro, tu acredita? Foi não, pastor. Tomé teve que ver para crer, corajoso, porque todo mundo também estava querendo voltar atrás. Pedro já estava indo pescar. Lembra que Jesus comeu na beira da praia? Já estava querendo pescar, mas não botou para fora, ficou maquiando do lado de dentro, não é? Tomé foi o único que chegou na frente de todo mundo e disse: ó, tá todo mundo sentindo a mesma coisa, mas ninguém quer botar para fora. Problema é de vocês. Eu não vou maquiar o que eu estou sentindo, não. Eu só acredito se tocar. Se tocar eu acredito. Que é uma palavra boa para tu levantar a mão para dar glória. Na outra reunião, missionária Arlete, pastor Arlete, Jesus se apresenta desse jeito assim. Aí diz assim: para todo mundo que finge
Pai seja convosco. Para quem coloca para fora, vem cá. Só é dado o direito de tocar em mim quem não esconde o que está sentindo do lado de dentro. E Jesus, posso jogar a peteca de responsabilidade para vocês? Estamos com uma guerra travada nas nossas vidas. Quem não tiver guerra, que me atire a primeira pedra. Quer ver? Para ser testemunho e ficar gravado aqui nos registros da igreja. Quem está em guerra, levanta a mão aí. Canta até meu pé. Todo mundo está em guerra, minhas irmãs. O problema não é ter guerra porque todo mundo tem. O problema é o que tu vai fazer diante da tua guerra. Vai segurar calcanhar ou vai deixar nascer e você vai ficar para trás? Vai se posicionar para ver Deus agir, ou vai deixar a vida passar de braços cruzados e não ver Deus fazer nada? Ah, pastor, por quê? Eu vou abrir um parênteses para testificar e caio de cabeça em Salmo 24. Eu sei que tu lembra da história de Pedro. Eu não sei se alguém já me ouviu falando isso, mas lá vai. É que Pedro está junto do barquinho com todo mundo. Estão no meio das tempestades. A tempestade comendo solta, Jesus chega andando sobre as águas. Aí alguém olha e fala: é fantasma. Aí Jesus olha para Pedro, para todo mundo e diz assim: sou eu, não temais. Aí Pedro, corajoso, olha para Jesus e diz: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Mais à frente você vê o medo tomar conta de Pedro, sim ou não? O problema nosso na cultura brasileira, porque em outras culturas não é assim. A cultura brasileira associa medo à covardia, e não é. Medo não tem nada a ver com covardia, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é o medo, mas você continua com vontade e é a posição de seguir em frente. Não deixou de ter medo, mas com medo está indo. Quer alguém mais corajosa do que isso? Porque tem gente que não sente medo nenhum, aí é fácil fazer. Agora tenta fazer com medo. Tenta fazer com o pensamento de: Jesus, e se der errado? Jesus, e se acabar? E como eu respondi a uma irmã esta tarde, está até agora na internet lá. Uma irmã levantou um questionamento na internet dizendo esta maneira: não me tenha por herético, não me julguem. Aí no resto do texto ela colocou: porque quando eu exponho o que vou expor agora na minha igreja, dizem que eu estou desviando da fé, dizem que eu estou perdendo a minha crença, dizem que eu não quero mais nada com Deus, mas eu só tenho questionamentos, ninguém sabe me responder. Aí eu olhei para ela e falei assim: muito bom que tu tenha, porque fé cega não é racional. Tem que questionar sim, só tem que procurar resposta no lugar certo. Quem não questiona não tem curiosidade. Já viu gente que nem entende por que está dando glória? Estou dando glória porque o pregador mandou levantar a mão para dar glória. Que glória é essa que tu dá para Deus, que tu não entende por que está dando? Agora já viu gente que tu nem pede, mas ela mesma levanta a mão para dar, porque sabe qual é a fé e aonde está colocando a sua fé. Isto é uma fé racional. A fé cega precisa de incentivo humano para acontecer. A fé racional acontece sem nem mesmo ter enxergado nada acontecer ainda. É por isso que vocês são de Bíblia e sabem que a fé, como a gente aprende no EBD, é o firme fundamento das coisas que se esperam, se aguardam, mas ainda se não viram. Como é que tu está aguardando aquilo que tu ainda não viu? Guarda o que eu acabei de falar agora. Tu está esperando o que não viu. Está esperando o que não viu. Pedro está no barquinho. Jesus olha para ele e diz: vem. Ele tira o pé do barco. E Jesus vai doer, mas vai curar. E vai caminhando. Vai caminhando. Olhe em Jesus. Foco no Cordeiro. Chega no meio. Tira o olho de Jesus. Bota na tempestade. A fé dá lugar para o medo. Olha aqui para o pastor Jonathan. Começa a afundar. 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 Sabe o que eu fiquei me perguntando certa vez lendo esse texto? Preciso de toda a sua atenção agora. Primeira coisa, Jesus não era nesse exato momento onipresente. Era assim, Jonathan? Era não. Ou estava em Jerusalém ou estava em Samaria. Ele se esvaziou desse princípio nesse tempo aqui. Só que ele ainda era onisciente. Através do Espírito Santo ele enxergava coisa que só Deus podia enxergar.
Se Jesus é onisciente, Jesus sabe o que iria acontecer. Então já mandou eles para o meio da tempestade, sabendo que Pedro ia sair e afundar. Você lê o texto depois, se Jesus não voltar, quando tu chegar em casa, e tu vai ver que quando Pedro grita socorro, Jesus não sai correndo na direção dele para agarrá-lo. Enquanto Pedro não grita, Jesus está aqui, olha para o pastor desse jeito assim, ó. Só que Pedro já está afundando, afundando na presença de Jesus, e Jesus está assim, ó. Vai fazer nada não? Não, não pediu socorro. Não gritou ajuda. Eu vou me intrometer, grita ajuda. Quando Pedro vê que está afundando e abre a boca, socorro, Jesus não sai correndo na direção dele. O que está na Bíblia é que esticando a mão, o segura, o puxa, dá um puxão de orelha e leva para o barco. Você percebeu que ele não precisou andar na direção de Pedro, porque já estava no exato local aonde Pedro iria afundar. Só imagina Jesus entrando antes da tempestade comer solta, ou na tempestade. Ele vem andando, 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 onisciente do jeito que é. Para em certo momento e diz: opa, é aqui que Pedro vai afundar, é aqui que eu vou ficar. Aí o barquinho vai passando e Jesus já sabe, só vai andar até aqui, só vai ter força até aqui, só vai durar até aqui, só vai dar glória até aqui, só vai caminhar até aqui. Aí Pedro está de lá, posso ir? Vem! Já sabendo que só vem até aqui. Quando chega aqui, começa a afundar, afundar, afundar. Eu me peguei perguntando, se quem está afundando é Pedro, por que não gritou socorro logo de cara? Por que precisou quase morrer para depois gritar socorro para Jesus? A resposta do Espírito Santo veio como um caminhão celestial. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, irmãs? Ô Jonathan, meu filho, tu não viu que Pedro não estava sozinho no meio da tempestade? Tem gente no barco, tem Tomé, tem Judas, tem João. Está todo mundo lá olhando e dizendo: vamos ver se vai conseguir mesmo. Sabe como é que é o caráter de Pedro, não é? É daquele incisivo que puxa a espada e corta. Imagina o Pedro, pedra, líder, ninguém derruba, agora está afundando. Se eu gritar, vão descobrir que eu sou só ser humano. É, mas com carinho. Primeiro, todo mundo já viu que está afundando. Para que vai ficar mantendo a aparência de que está tudo bem? Voltei lá, alguém entendeu aqui? Vou ficar olhando para a esquerda agora. Segundo, se não gritar socorro, quem morre é quem está parado e não quer caminhar? Ou morre tu que está na presença de Jesus? Percebeu que gritar socorro aqui na presença não é questão de mostrar que sei dar mais glória, é questão de sobrevivência. Ou eu grito socorro ou eu morro. Está vendo essa mulher do teu lado gritando glória a Deus? Ela não está gritando porque quer não, ela só está gritando socorro, Jesus, as águas vão me afundar. Com carinho, minha filha, ninguém paga a tua conta, ninguém vive a tua luta, ninguém mora no teu lar. É tu que está naquela guerra. Tu vai morrer calada por causa de alguém que te julga. Abre a boca e grita teu socorro agora. Eu vou te dar 10 segundos para tu abrir a boca. Daqui a pouco eu prego de novo. Daqui a pouco eu prego. Ai, ressaioteia. Ei, Jesus, para que tu manda eu falar estas coisas? Se quem está afundando é tu, tu vai ficar preocupada com gente que nem caminha do teu lado, mas fica te julgando? Eu acho que está na hora de a gente começar a desligar alguns pontos que não nos interessam em vida. Por que que tu dá tanta importância à opinião de que não acrescenta uma grama de vida na tua vida? E não ouve aquele que foi para a cruz do Calvário. Porque quem não acrescenta nada está dizendo vai morrer. E quem acrescenta alguma coisa está dizendo só caminha que eu vou te dar livramento. Porque tu vai parar por conta de gente que não te faz nada. Sabe uma palavra que eu guardo no meu coração?
só pode acrescentar algo na minha vida quem viveu a mesma coisa ou viveu mais que eu. Tu deixa a gente que nunca andou com Deus, não sabe nada de Deus, não conhece Deus. Ah, mas está na igreja. Está na igreja não é ser igreja, já começa por aí. Nem todo mundo que está na igreja presta para andar contigo, para sentar na tua mesa, para estar em casa. E eu vou falar rasgado. A próxima vez, Jesus manda falar isso não. A próxima vez que tu meter a mão no telefone, ah, mas é iPhone, pastor. É para doer, mas vai curar. Que tu meter a mão no telefone e for falar com gente que Jesus mandou cortar assunto, porque não está acrescentando nada. Eu posso profetizar? Tu já sabe que eu vou profetizar, não é? Não é só profecia de vitória não. Eu profetizo que queima o telefone para guardar a tua casa. Tu não vai mais vomitar para quem não precisa ouvir. Tu não tem que falar para Geazi, tu tem que falar para Eliseu. Tu não tem que falar para quem não presta. Tu tem que ir para o pé da cruz, minha filha. Para de vomitar coisa para fofoqueira, para invejoso, para caluniadora. Tem gente que só espera tu desligar o telefone para poder pegar outra chamada e vomitar tudo que tu está vivendo na tua casa. Jesus vai derrubar muita gente hoje na tua vida que só está parada no barco dizendo: eu sabia que não prestava, eu sabia que ia cair, eu sabia que a casa não ia dar certo. Eu profetizo que Deus vai mudar a história do teu lar esta noite. Quem pode confirmar com glória, faça isto agora. Eu preciso seguir aqui dentro. Aleluia. Canaia cia, canaioté. Já que Jesus mandou bater nesta tecla, lá vai. Te dou duas palavras e sigo para a fé invisível, para entrar de cabeça em Salmo 24, tema escolhido por vós. Que duas palavras, pastor? Ai, Jesus. Primeira palavra, lá vai, segura. Lá vai a granada sem pino, como fala o pessoal lá na igreja. Lembra de Isaac cavando poço? Cava um, é meu. Cava outro, é meu. Vai ficar cavando poço, morrendo de sede até quando? Porque essa foi a palavra que Deus deu para mim um dia, pastora. Dali minha esposa de prova. Eu lá no começo da itinerância, que é pregar, eu já prego há uns 24 anos, tem 34 hoje, prega 25, 26, perdão. Mas lá no comecinho da itinerância, assim que eu casei com ela, uns 12 anos atrás, começamos a viajar. Estou eu lá cavando poço, cavando poço, cavando poço. Alguém vinha, não fez nada e bebe da água. Aí foi eu cavar poço, cavar poço, cavar poço. Vem outro, não fez nada, bebe da água. Aí um dia Deus virou para mim e falou: vai ficar cavando e morrendo de sede até quando? Eu, como assim, Jeová? Corta esses laços de amizade. Não serve para estar contigo no teu círculo. Irmã, com carinho. Se até Jesus filtrou, quem é tu para não filtrar? Jesus filtrou, pastor, filtrou. Tem que se dar bem com todo mundo. A Bíblia manda ter paz se possível. Não te obriga a ter paz com todo mundo não. Nem Jesus teve, queriam matar ele e não mataram, ele que se entregou, para ficar bem claro. Mas sabe qual era o ciclo de amizade de Jesus? Estou em Salmo 24. Da multidão ele tira 12. Aí dos 12 ele tira 3, Pedro, Tiago e João. Aí dos 3 ele tira 1, João, que é o único que deita a cabeça no peito. Você percebe que tem momento que nem João anda com ele, que ele vai sozinho orar. Então tem momento que é multidão, mas tem momento que é só 12. Mas tem momento que nem as 12, tem momento que vai dar só com 3. Mas tem momento que nem as 3, só uma que tu mais confia. Mas tem momento que nem aquela uma, tem momento que é só tu e Deus fechada no teu quarto. Se isso que eu estou falando é verdade, Isaac está cavando, morrendo de sede. Sabe o que Deus fala para ele? Segura aquela ai, Isaac, sai daí e vai para o vale. Deus não dá esta ordem. A ordem que Deus tinha dado para ele um pouco mais atrás é assim: fica na terra que eu te mostrar, fica nessa terra que eu te prospero. Então Isaac está diante de uma escolha. Ele não pode sair de onde está, mas também não pode ficar no lugar onde está. Não parece redundante? Porque se sair desobedece Deus,
Se ficar, morre na mão dos inimigos filisteus que não querem deixar ele ter poço. E agora? Fico para obedecer a Deus e morro? Ou saio para viver e morro do mesmo jeito porque desobedeço a Deus? E se eu te contar que ele equilibrou? Porque o que está faltando hoje não é nenhum nem outro, é equilíbrio. Ele nem sai, nem fica. Porque Gerar é uma cidade rodeada de vales. Ele olha para o alto e diz: Senhor, alguém na galeria vai entender que é. Se eu não posso sair de Gerar, porque senão te desobedeço, mas se ficar na cidade eu morro, o único lugar que me sobrou foi eu vou para o vale. Vou comprar vale para não desobedecer a Deus. Está ele entrando com a família lá no vale. Você acredita que para desligar certos relacionamentos que nos oprimem, a gente vai ter que comprar certos vales na nossa vida? Desce para o vale para não desobedecer a Deus, mas a palavra para te abençoar é que lá dentro ele começa a desentulhar poços. E depois, pastor, depois ele começa a cavar novos poços, e ninguém toma os poços que ele está tomando. Aí tu começa a entender que existia propósito de Deus desde o começo. Viver em relacionamentos é bom, mas às vezes Deus permite certas coisas ruins acontecerem, porque tem poços entalhados e entulhados em vales. E é história. Como Deus não abre mão de história, e eu sei por onde eu estou indo, Ele vai permitir certas coisas para acertar coisas do passado. Se você puder me suportar nesse meio da mensagem, sei que é pesado que eu vou falar, mas vai curar. Existem coisas mal resolvidas do passado, que Deus vai te apertar no lugar de comodidade, para tu descer no vale e resolver o que está enterrado, o que está amarrado, o que tu tentou esquecer, o que tu tentou jogar para baixo do tapete. Deus está dizendo: volta lá e resolve. Volta lá e resolve. Vai lá liberar o perdão. Vai lá assinar aquele papel. Vai lá falar que não deve mais nada. Vai pagar o que deve. Vai pedir perdão para aquela mulher. Vai entrar debaixo daquela autoridade e acerta, porque eu tenho coisa melhor para te dar na terra. Você quer ver como é que Deus ama resolver coisa do passado? E não começa coisa nova enquanto coisas antigas não forem resolvidas. Estou te falando de Isaac dentro do vale, mas com carinho e respeito. Lembra? Ih, Jesus, vai doer, mas lá vai curar. De Paulo chegando na ilha de Malta. Falei que era 2 palavras e seguia para Salmo 24. Chega lá na ilha de Malta, a fogueira está acesa porque alguém de fora a acendeu. Só que o fogo começa a apagar. Paulo se levanta, porque entende uma coisinha que eu pregava outro dia: eu estou me aproveitando do fogo que acenderam. Não cheguei sozinho até aqui. Só que agora, naquele tempo, ninguém queria levantar para catar lenha. Então o fogo está apagando e está todo mundo de braço cruzado. Como eu acabei de falar a você, se ficar agarrado nas amizades da fogueira só pelo calor do fogo, o fogo vai apagar, morre tu e morre quem chegou contigo. Paulo vai se ausentar do calor da fogueira por um tempo. Vai comprar briga contra si mesmo. Era melhor estar sentado confortável na beira da fogueira. Vou ir para a chuva, ir para o frio para catar lenha. E com carinho, ele pode olhar para quem está sentado na beira e falar assim: eu não cheguei sozinho. Povo preguiçoso não quer fazer e eu vou fazer sozinho. Posso colocar uma coisa bem escancarada para você diante de vós? Se a fogueira apaga, morre Paulo, morre eles, morre todo mundo. Você não entendeu que Paulo é o único que está com visão de fazer alguma coisa, e que se ficar de braço cruzado, morre todo mundo na beira da fogueira. Então, com carinho, irmãs, aprenda esta lição. Vai ter coisa que tu vai fazer sozinha mesmo. Estou falando já a 3ª vez dentro da pregação. Ninguém vai caminhar comigo não. Não. Mas se tu não for catar graveto, vai morrer tu e que não quer caminhar. Meu marido não caminha comigo. Mas se você parar na beira da fogueira porque ele não quer caminhar, morre tu e morre ele. Meus filhos não querem vir. Eu sei. Mas se você não vier aqui nesse congresso catar teus gravetos, morre tu, morre teu marido, morre teus filhos, morre tua casa inteira. Aí tu começa a entender: eu não estou catando porque quero, estou catando por questão de sobrevivência. Sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar.
Está ela pegando os gravetinhos. Está ele buscando os gravetos. Coloca no braço. Vem voltando para a fogueira. Quanto mais se aproxima do fogo, o que começa a se manifestar? Uma víbora. Quando ele chega perto do fogo, o que a víbora faz? Não se agarra na mão. Ali dá a intenção de que realmente mordeu e o veneno entrou. Não, pastor, mordeu não, tanto mordeu. Vão entender, quer ver? Que quem é da ilha e já tinha visto aquilo, está na Bíblia, falou assim: já vi isto antes. Os deuses não deixam viver. Livrou do mar, mas está tentando matar na cobra. Já vi isso antes, vai morrer. Ô raça, né? Não te ajuda, não caminha, não cata, ainda fica falando mal. Vai morrer. Só que Paulo vai no fogo e faz assim, ó. Joga os gravetinhos e senta. É a Bíblia quem diz, vai reclamar com quem escreveu. O tempo vai passando, o veneno está lá dentro, mas não mata. Porque Deus não livra da mordida do veneno, só não deixa morrer. O tempo vai passando, alguém que está olhando dizendo assim: vai morrer. Aí começa as historinhas, já viu? Essa hora fulano já tinha morrido, ainda está de pé. Foi nesse tempo que a casa de fulana, a outra caiu, a dela está de pé. Foi nesse momento que o marido da outra desviou, o dela ainda está no joelho da oração. Como é que ainda não morreu? Diz a Bíblia que a língua que falava vai morrer começa a mudar. Aí eles começam a dizer: realmente, este é filho dos deuses. Este é filho dos deuses. Só para quem levantou a mão para dar glória, tu está entendendo? Deus não levantou língua nova. Deus pegou a língua que falava mal. Vou falar igual eu falei lá na igreja do meu pai. Arrastou a língua do fofoqueiro e da fofoqueira e esfregou na cara deles e diz: tu que falou mal, agora desfaz tudo o que fez e diz que eu sou Senhor na vida dela, e diz que eu sou Senhor na casa dela, e diz que eu sou Senhor no ministério dela. Aí a fofoqueira tem que abrir a boca e dizer: Deus ainda é Deus, porque ela ainda se posiciona. Busca graveto, pede socorro, levanta a mão e não abaixa em nome de Jesus. Eu senti um varão passar aqui dentro. A mão que tu levantou, não abaixa não. Eu lhe convido a 10 segundos de adoração. É um posicionamento na presença. Eu não sei como tu chegou. Tem língua se batendo contra ti, não tem? Vamos dar uma resposta hoje. A resposta não vai ser fuzil, não vai ser pistola, não vai ser fofoca de volta. A resposta é: alguém vai te olhar aqui no congresso e vai ter que ver. Tá com a mordida no braço, tá afundando, mas ainda tá viva, abrindo a boca aí dizendo: glória ao meu Senhor. Daqui a pouco eu prego. Varão que me usa. Eu preciso passar por isso para entrar em salmo. Ele não levanta a língua nova, ele pega as línguas antigas. Pastor, por que tu veio por esse lado? Para solidificar no teu coração. Lá vai, Jesus está mandando falar, então lá vai. Tu entendes que Salmo 24 verso 6 está associando a se posicionar para ver Deus fazer. Eu vou usar uma ideia que vocês vão entender para ir para onde o Espírito Santo está gritando no meu coração. Você está entendendo que esse salmo está pedindo a essas irmãs para crerem aonde não existe, caminhar onde não há caminho, perseverar onde não há esperança, continuar onde todos dizem vai dar errado, ficar firme onde todos desistiram. É mais ou menos algo que eu aprendi, não é de mim, aprendi com o pastor Jorge Batista, lá na África, lá em Angola. Eu vi aquele homem de Deus ministrando um dia,
E isso que eu vou falar, Deus não deu a mim, Deus deu a ele. E ele dizia assim: eu nunca vi cordeiro teletransportar. Tu já viu jogar carne na churrasqueira e sair correndo, aparecer em outro lugar? Não teletransporta. Lembra de Abraão levando Isaac para cima do monte? Que quando vai sacrificar, que Deus fala: para, porque já provi um cordeiro, e o cordeiro estava ali nos arbustos. Você acha que o cordeiro teletransportou lá para cima? Já teve que ter estado em algum momento antes lá. Sabe o que o pastor ensinou? Existem coisas que Deus trabalha no invisível. Enquanto Deus está pedindo obediência a Abraão de um lado, dizendo sobe, Deus está arrastando o cordeiro do outro lado. Ele não está vendo o outro caminho, mas Deus está fazendo isso aqui. Abraão sobe aqui, Deus vem com o cordeiro aqui. Abraão sobe aqui, Deus vem com o cordeiro aqui. Abraão sobe aqui, Deus vem com o cordeiro aqui. Abraão sobe aqui, Deus vem com o cordeiro aqui. A obediência da caminhada chega a tal nível do encontro de provisão com a obediência. Só que ninguém viu Deus trazendo cordeiro. Tem coisa que é invisível, tem coisa que tu não vê, tem coisa que Ele trabalha onde tu não enxerga. Eu falei desse jeito, para que vocês compreendam que fé é isto. A fé racional entende: eu não estou perseverando porque acreditei em algo cego. Eu não estou perseverando porque alguém mandou. Eu não estou indo cegamente porque matei meus sentimentos. Eu tenho medo, eu estou com medo, mas eu acredito que o meu Jesus já chegou na frente durante a tempestade. Ele já está me esperando no local do limite da minha força. De quando eu começar a afundar, eu grito socorro, Ele me puxa. Eu termino debaixo de profecia. Laço de morte é quebrado na adoração da igreja agora. Não acredito, o problema é teu, estou falando para quem crê. Se tu quer que a tua casa exploda, então exploda sozinha. Deus está dando livramento a quem agarra a calcanhar aqui esta noite. Emaia, Ataio, Quiteia, Taiui, Talaia, Saio, Entria, Raiui, Cadaioteia, Romentre, Quitaia, Caluxi, Reva, Tamaio, Reva. Eu vou orar agora, mas assim diz o Senhor na minha boca. Eu convido estas mulheres a entrar nesse manto de mistério, enquanto as minhas servas guerreiam aqui dentro. Eu guerreio em favor delas naquele beco, naquela viela, naquela estrada sem asfalto, naquela rua no meio daquele matagal. Eu tranco aquele tambor, eu amarro aquele demônio, eu quebro aquele aguidar, eu amarro aquela faca, eu piso naquela farofa, eu mato aquela galinha, eu quebro aquela maldição, eu rebento aquela palavra contrária. Manda elas agarrarem o calcanhar agora, servo meu, porque eu estou guerreando, eu estou guerreando, eu estou guerreando, eu estou guerreando, eu estou guerreando. E como sinal de que eu estou guerreando, diz a elas que a minha glória invade este recinto agora. Tanai, Canaiu, Maia, Saia. Tem demônio batendo em retirada das redondezas desse local agora. Ah, pastor, é só quadra, quadra nada, virou igreja quando a igreja entrou. Tu pisou aqui, Jesus começou a trabalhar nas redondezas. Saracuruna é de Jeová. Saracuruna é de Jeová. Guerrei agora, serva de Deus. Deixe Espírito Santo lhe possuir aqui esta noite. Tem resposta na terra para quem agarra a calcanhar em Salmo 24:6. Abre a boca e invoca o nome do teu Senhor agora. Visita, Jesus. Tira o filho dela daquele lugar, Jesus. Quebra aquele copo de cerveja, Jesus. Quebra aquele laço de adultério, Jesus.
Rebenta agora os Agdá contra ela, Jesus. Eu quero convocar quem é de guerra. O tempo não me espera, então vamos. Se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Eu sinto o varão de autoridade aqui dentro. Na pessoa do Espírito Santo, ele já chegou. Ele já chegou. Ele está procurando as Marias. Tem Marta ou tem Maria aqui dentro? Será que tem Tomé? Será que tem Pedro? Será que tem Isaac? Se tem que invocar o Senhor, vamos invocá-lo no poder da adoração. Varão que me usa. Vocês que estenderam as mãos, eu posso lhe rogar e lhe pedir, neste momento de guerra, tu conhece a direção da tua casa, direcione as tuas mãos para a tua casa agora. Se tu não conhece, aponta para o altar então. Mas se tu conhece a direção da tua casa, direciona a tua mão para a tua casa agora em nome de Jesus. Calaia, saio, remaia. Usando da liberdade que me foi dado para ministrar. Eu quero convocar ele para a guerra agora. É muita guerra para tu ficar olhando o tempo passar e deixar para lá. O diabo passou a semana inteira guerreando contra tu. Chegou a hora de guerrear contra ele também. Comece a abrir a boca e guerrear aqui dentro, varão de Deus. Vaza de Deus, serva de Deus. Comece a guerrear pela tua casa agora. Soldada do Altíssimo. Soldada do Altíssimo. Soldada do Altíssimo. Deus que habita nos céus, mas que se esvazia para nos salvar. Deus que habita dentro de nós, mas que possui toda a glória dos céus. Deus que passeia no meio da igreja. Deus que tomou os quatro cantos desse estabelecimento. Senhor, eu quero lhe rogar algo agora. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Eu quero lhe pedir, olha para estas mulheres e homens, de mãos estendidas para os seus lares. Como diz o Salmo, escolhido neste congresso, te buscando e posicionando, agarrando o seu calcanhar, para se aproximar de ti. Senhor, eu lhe peço que enquanto elas oram, comece a dar resposta de glória aqui dentro e resposta de vitória lá fora. Senhor, a cada glória que elas liberarem entre essas orações, seja um demônio derrubado lá fora agora para a glória do teu nome. Senhor, eu estou dizendo isto mesmo. Para cada glória será um demônio caído. Para cada aleluia será um demônio que recua. Para cada língua estranha será um trabalho desfeito. Para cada marcha será um projeto do inferno cancelado. Eu coloco cada vida nas tuas mãos e lhe rogo, entra na casa dela e na casa dele agora, como uma flecha aguda e afogueada. Comece a entrar onde nós não podemos. Comece a ir aonde nós não vamos. Comece a dar vitória. Quebra o copo de cachaça. Apaga aquele cigarro. Comece a quebrar aquela vida. Comece a arrebentar aquelas correntes. Comece agora a libertar os cativos. Comece a curar daquela doença. Senhor, nós queremos invocar o seu nome e colocar as nossas casas nas tuas mãos. Começa a dar vitória às tuas servas agora. Entra nas casas e dá vitória. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós invocamos o seu nome e lhe rogamos: opera entre nós, opera em nossa casa, opera em nossa família, para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus. E quem concorda, diga glória a Deus.